Hoje, Menorá na TV começa nesse ambiente silvestre. E já nos preparando para a próxima provável candidatura de Ronaldo Gomlewski a governador do Rio de Janeiro, hoje ele é pré-candidato, é a Elizabeth Camarão, a jornalista tradicionalíssima Elizabeth Camarão, que vai ancorar o programa. Vamos conversar sobre as realizações positivas do governo Bolsonaro e também um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia, é claro. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Vamos entrar numa pauta, acho que mais interessante, mais leve, apesar da tristeza por essa guerra, porque sempre o anúncio de uma guerra é uma tristeza total. Mas eu queria falar dos feitos do governo Bolsonaro, porque a imprensa praticamente não fala, pelo contrário, só fala no que há de ruim. Eu acho que a gente hoje aqui pode falar no que foi feito de bom. E eu queria que vocês todos, cada um, claro, dissesse o que achou que foi feito de bom, mas eu queria começar basicamente falando da reforma previdenciária e da tributária. Ou seja, a previdenciária foi feita. Foi feita não como se queria, mas aparou-se muitas arestas e muita coisa boa ficou dali. Agora, todo mundo hoje em dia, quando fala da reforma previdenciária, fala quem fez não foi o governo Bolsonaro, foi o Rodrigo Maia. Eu queria que vocês todos me falassem o que acham disso. E depois o que se espera da reforma tributária, que esperamos todos que seja feita agora nesse próximo ano, que é um ano que a gente sabe que vai ser difícil por causa da eleição, mas alguma coisa tem que ser feita. A reforma da Previdência, ela já foi feita, é uma briga de anos, Eu, desde 96, eu vejo o Congresso Nacional votando a reforma da Previdência. Vai um pedaço aqui, um pedaço ali, acontece lá, acontece do outro lado. Quando o Jair Bolsonaro assumiu, ele aconteceu de rodão, pegou essa reforma e fez. E ela aconteceu, e isso aliviou muito o caixa do governo, não no momento agora. Eu acho que o grande alívio você vai ter a partir do governo do próprio Bolsonaro. Se ele for reeleito, ele ainda pega um pedaço disso. Se não for reeleito, ele nem pega isso. Mas foi feito. A reforma da Previdência aconteceu dentro do governo. O Rodrigo Maia não teve nenhuma interferência direta nisso. Ele era o presidente da Câmara, estava na presidência da mesa, e conduziu o processo. Porque também, se ele se levantasse contra a reforma da Previdência, ele não sobreviveria politicamente. Então, essa coisa foi muito do governo Bolsonaro, a realização do governo Bolsonaro. As demais reformas, que agora se fala em reforma tributária, em reforma não sei o quê, a grande reforma que foi feita, essa não foi percebida, que foi a independência do Banco Central. Isso é muito importante no país, principalmente num país que tem um regime presidencialista. Por quê? Porque a partir da independência do Banco Central, que os diretores e o presidente têm mandato certo, que atravessa o mandato do presidente da República, e o Banco Central passa a ter autonomia para resolver a questão da moeda, a resolver a questão da inflação. O guardião da moeda é o Banco Central, não é o presidente da República. E ninguém fala sobre isso, nenhum economista que critica o governo fala sobre essa questão, porque essa questão é muito positiva para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque nenhum presidente quis abrir mão do Banco Central. Fazia o curso, era balela, era de papo furado, que ia dar independência ao Banco Central, coisa nenhuma. A Marina Silva, por exemplo, quando foi candidata, com aquela campanha horrível que ela fez, a primeira proposta dela foi a independência do Banco Central. Nós vamos fazer independência do Banco Central. E, do outro lado, o João Santana, já que ninguém sabia o que queria dizer isso, ele explicou. Ele botou um monte de banqueiro em volta da mesa, tirou o prato de comida e explicou. Disse assim, independente do Banco Central é isso aqui. E ela ficou patinando, quando não era isso. Então, o grande feito foi esse. Por conta da independência do Banco Central, avançou-se na questão do sistema de pagamento mais moderno, que é o PIX, que hoje tirou o povo mais pobre da necessidade de ter bancos. Isso é muito interessante, é muito importante essa questão. O PIX hoje, que é feito com CPF, com número de não sei o quê, de documento e tal, você faz transferência bancária, faz tudo. Isso é um feito deste governo, porque o Banco Central conseguiu implantar isso sem interferência política. E os banqueiros, pode ter certeza que não ficaram satisfeitos com essa decisão, é evidente, porque aí o sistema de pagamento começa a passar em paralelo a eles. Tá certo? Então, isso foi um grande ganho. O outro grande ganho desse governo, aí vocês vão falar de tantos outros, foi a questão para os idosos, principalmente para aqueles que têm dificuldade de locomoção, foi a questão da prova de vida. Gente, todo ano, o sujeito depois, na data do aniversário, ele tinha que ir ao banco
Eu era obrigado a ir, porque eu sou aposentado do INSS, era obrigado a ir, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho saúde, me locomovo e tal, e quem não tem, entendeu? Isso aí atingiu em cheio a sociedade de idosos, a terceira idade ganhou muito com isso. Então, tudo isso num plano exclusivo de aposentadoria, de previdência social, Banco Central e sistema de pagamento. E aí eu deixo o resto, para a gente ver quanta coisa aconteceu nesse período. Claro. Agora, eu te digo sinceramente, o que eu achei mais importante, que eu tinha separado aqui até para falar, seria exatamente a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e as privatizações, que eu acho que foram fantásticas, vêm sendo feitas, vão continuar sendo feitas. Vou passar agora para o Marcelo e depois fechar com o Roberto falando sobre isso. Marcelo, para você, o que foi feito de melhor aí? E se quiser falar um pouco também sobre Previdência e tudo mais, o que você achar? Assim, uma coisa importantíssima que o presidente faz é terminar as obras inacabadas, né? Ou seja, essa questão da canalização da água no Nordeste, isso é uma coisa vital que o PT foi empurrando com a barriga e assim, roubando, né, durante esse processo. E nunca acabava nunca. E outras tantas obras que começou e não acabou nada, entendeu? Porque, assim, a fome de sugar o dinheiro público era inominável, era colossal. Então, isso é um grande feito do Bolsonaro, ou seja, ele terminar todas as obras começadas, entende? E o Tarcísio Gomes de Freitas, ele é um craque, né? O agronegócio também, assim, com a Tereza Cristina também, assim, ela dinamiza o processo, entendeu? O agronegócio está bombando, o Brasil é o celeiro do mundo mesmo, né? A questão de não haver corrupção no governo Bolsonaro, ou seja, não há nada que indique isso, nada, nenhum caso de corrupção. E, assim, isso favoreceu o quê? Durante a pandemia, que atingiu o Brasil como um todo, atingiu os brasileiros, os informais, eles puderam ser assistidos pelo governo justamente porque sobrou dinheiro que em outros governos seria roubado, entendeu? E aí o que acontece? Outra coisa relevante que eu acho no governo Bolsonaro é o seguinte: ele foi a todo momento um cara que lutou pelas liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, todas as liberdades. Ele a todo momento frisou isso. E assim, ele é combativo, ele é um presidente que está ali firme. Ele não hesita, ele tem posicionamento. Então, isso para o povo é uma coisa muito importante, é liderança, entendeu? Então, eu acho que outro feito grande dele foi ter, assim, combatido a pandemia, assim, com punho forte, para que os brasileiros não ficassem desassistidos, aqueles que são os mais vulneráveis, entendeu? Ele sempre esteve preocupado com o povo brasileiro, o povo, assim, o pessoal de menor nível social, que ficou apavorado e que passaria fome. Mas aí o presidente estava ali presente a todo momento, dando essa assistência. Então, em termos de pandemia, ele foi um líder, assim, principalmente. É mais ou menos isso. Roberto. O Marcelo tocou, né, entre os temas que ele foi falando, a questão acabou a corrupção. Isso para mim, permeia todo o governo dele, de ponta a ponta, de lado a lado, em cima e embaixo. Enfim, quer dizer, é um governo que acabou com a corrupção. É evidente que deve existir aí o cara que pega uma grana de uma forma ou de outra, mas ela não é visível, acabou. A gente não sabe se ela existe. Eu acredito até que exista, porque existe na Holanda, na Suécia, na Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É evidente, mas acabou com a corrupção. Então, eu acho que isso é a mudança de padrão. Duas outras coisas também, apesar dele ter sido muito acusado, essa questão da pandemia mostrou a eficiência do governo em comprar as vacinas, em fabricar as vacinas, que já estão sendo fabricadas na Fiocruz e são 100% nacionais, e o auxílio emergencial. Quer dizer, o país teve condições de gastar não sei quantos bilhões imediatamente. Né? Parou aquela história do discurso, a ponte caiu, não, nós já estamos abrindo licitação, vamos providenciar dentro de 15 dias a 20 dias, a licitação vai ser feita em 6 meses, aí vinha um outro governo,
a ponte caía, acontecia outro problema com a ponte, conclusão, 50 anos depois a ponte não foi feita. Ele está fazendo, o dinheiro sai, né? Essas catástrofes aí, né, em Minas Gerais, na Bahia, aqui agora em Petrópolis, o dinheiro sai, tem dinheiro. Então, eu acho isso, mas permeando tudo, eu acho a questão de ter acabado com a corrupção. Eu acho que essa é a grande obra do governo Bolsonaro. Inclusive, eu queria falar, não sei se vocês viram, naquela inauguração de parte da obra da transposição do Rio São Francisco, eu fiquei muito mexida quando ele foi lá, subiu no palanque, ele começou a dizer, olha, eu fiz isso, realmente, o meu oponente diz que a obra era dele, eu quero dizer que ele realmente começou a obra, mas estou finalizando, botei dinheiro aqui para vocês, é o benefício, etc. Aí ele para, o que eu achei fantástico, que ele não faz normalmente, ele para e diz o seguinte, e queria dizer o seguinte, eu sou uma pessoa, eu sou grosso, dizem que eu sou mal educado, que eu digo nome feio e tudo mais, mas tem uma coisa que eu não sou ladrão. Na hora que ele disse eu não sou ladrão, ele não precisou dizer mais nada, sabe? Que o pessoal gritava, urrava, foi uma coisa bonita, eu acho que ele tem que aproveitar isso, já que ele tem isso para mostrar, toda vez que ele subir num palanque agora e falar de alguma obra, eu acho que ele dizer eu não sou ladrão no final, finaliza com chave de ouro, ele tem que dizer isso mesmo, para isso ficar na cabeça das pessoas, até em relação aos outros oponentes, né, gente? Agora, sabendo desse nosso tema hoje aqui, eu fiz um levantamento, vejam só que legal, olha, só no ano de 2021 foram finalizadas 108 obras públicas em ferrovias, aeroportos, rodovias e portos. 108, é muita coisa em um ano. Mais de 2.050 quilômetros de rodovias foram todas recapeadas e absolutamente renovadas. E 22 aeroportos da Infraero foram arrematados por 6 bilhões de reais. Isso é um impulso grande, né? As coisas estão andando e ninguém fala, a gente não vê em lugar nenhum se falar nisso, a não ser nos aeroportos e tudo mais, normalmente para brigar e dizer que não foram arrematados como deveriam, a gente já sabe disso, mas eu acho que isso é um avanço muito grande em termos de Brasil. O que você acha, Jackson? Concordo, claro, e aí queria só falar com relação à corrupção, o Roberto estava falando, deve existir, não existe, claro que existe, todo lugar existe. O problema é que no Brasil, a corrupção deixou de ser um instrumento de governo, um instrumento de ação de governo. Quando eu começo a olhar o que tem aquele livro que o Ronaldo sempre cita aí, Organização, que foi da Maluca, é um livro da Maluca, ela fala sobre o Odebrecht. Cara, quando você acaba de ler aquele livro e olha para dentro do governo Bolsonaro, você não tem a menor dúvida da diferença, a menor dúvida. Você vê ali que a fundação Fernando Henrique Cardoso foi financiada pela Odebrecht. Fernando Henrique pediu dinheiro ao cara, pediu dinheiro para fazer a fundação. Quando a gente vê os envolvimentos dos governos, que passou a ser uma coisa tranquila, é natural fazer o negócio, que é política de governo. Então, uma das coisas fundamentais é que isso não é política de governo. Pô, no final, acabou. Então, a outra questão importante, quando a gente fala aí, é que você tem um governo hoje que não tem as administrações do governo nomeadas pelos critérios exclusivamente políticos. Aí eu volto aqui, canso de dizer aqui, sempre cito, porque são obras interessantes, que são os diários da presidência de Fernando Henrique. Não estou falando de Lula, estou falando de Fernando Henrique. Ele gastava quase todo o dia dele no reme-reme de nomear fulano a pedido de ciclano, de ciclano a pedido de Beltrano, e Beltrano a pedido de não sei quem, e o partido em chantagem. Você pega a imprensa, você vê chantagem o tempo todo. Essa chantagem desapareceu. Você não vê mais assim, não, o partido só vota se der isso. Acabou esse troço. Não tem mais. Eu estava vendo o presidente, alguém me mandou uma participação dele num seminário aí de financistas e etc. e tal. Ele é muito engraçado. O Jair Bolsonaro tem uma vantagem também, que ele é muito engraçado. Estavam do lado dele o presidente da Câmara e do outro lado o ministro Paulo Guedes. Aí ele abre um encontro só de gente do mercado financeiro. Ele abre dizendo o seguinte, olha, eles estão querendo antecipar a eleição, eu não vou antecipar a eleição. Eu não vou antecipar, eu não quero entrar nessa. E começou a esculhambar o PT e o Lula. E foi para dentro, e mostrando claramente. Aí ele disse assim, o que vocês querem? Está todo mundo achando normal, né? Aí começou a mostrar o que seria o governo do PT hoje, com tudo aquilo que o governo do PT fazia, e disse assim, vocês estão achando normal? Vocês acham que pode ser assim?
Cara, ele ganhou um outro corpo a partir do momento que o cara entrou em campanha. Os institutos de pesquisa agora já começaram a ficar preocupados, aí começa a surgir assim, está começando a ficar mais perto, tá? Empate, não sei o quê, porque já não dá para mentir mais, cara. A distância é enorme, não dá mais para mentir. A corrupção não é um instrumento de negociação e não é a roubadeira. Por isso que ele diz, não sou ladrão. Agora, tem que saber como leva isso para a população. Nós todos estamos sendo muito impactados por uma questão que, se a gente não prestar atenção, a gente cai nela. O Brasil tem 140 milhões de eleitores. Bota aí 30% disso de não voto. Nós estamos brigando, discutindo numa bolha de 1 milhão de pessoas. Aí a gente começa a achar que o Bolsonaro está morto, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro... Tem 1 milhão de pessoas na rede gritando, são as mesmas pessoas, você pode ver. Pega aí, abre o Twitter, você vai ver as mesmas pessoas toda hora passando na tua tela. E aí eles criam um barulho tal que você acha que o Brasil inteiro está envolvido nisso. Mentira! O Brasil inteiro está trabalhando, cuidando da vida. Eu acho que é assim. Eu queria que você falasse também, aproveitar você, já que você está falando, um pouco das pesquisas eleitorais, porque eu que trabalho nesse meio, você também, a gente sabe como são feitas essas pesquisas, mas as pessoas, do modo geral, não sabem. Eu ando pela rua, falo com motorista de táxi, com as pessoas e tudo, e todo mundo fala, mas olha, disparou, o Lula já vai ganhar, já vai ganhar. A gente não disparou coisa nenhuma, está muito longe da eleição, né? As pesquisas são feitas por nichos, de acordo com o cliente, a verdade é essa. O que se faz em termos de pesquisa, que agora, por exemplo, o Globo, hoje, o principal jornal aqui do Rio, já deu quase que um grito de alerta, dizendo, gente, não vamos começar o já ganhou do PT, não, porque o Bolsonaro começou a aparecer de novo. Como é que você analisa isso? Você acabou de falar alguma coisa sobre isso, mas fala mais um pouco. Eu estava no metrô hoje, voltando do Leblon, tinha do meu lado um casal. E aí esse casal estava falando sobre isso, tal, né, pesquisa. Aí o senhor que estava do lado, com a esposa dele, disse assim, você vê, ele falando, você está vendo as pesquisas, o Lula está na frente, pode ganhar no primeiro turno. Aí eu virei para ele e perguntei, qual é o seu time, amigo? Ele disse assim, eu sou vascaíno. Aí disse assim, você sabia que o vascaíno vai de novo para a 3ª divisão agora? Ele já ia para a 4ª. Onde é que você viu isso? Nas pesquisas. Nas pesquisas. Se não aconteceu o jogo, não tem o resultado. Aí a mulher dele virou e disse assim, eu te falei, não te falei que esse negócio de pesquisa, vocês estão discutindo um jogo que não aconteceu. Eu disse o seguinte, vai chegar no dia da eleição, o senhor e a senhora, aí tinha uma turma na frente e parou para ouvir, disse assim, vai chegar o dia da eleição, o senhor e a senhora vão lá votar. É nesse dia que vocês vão decidir, porque até agora quem está decidindo por você é um bando de picareta, está ganhando dinheiro para você estar discutindo aqui o que ele acha. O Instituto de Pesquisa é isso. É claro. A pesquisa não interessa para nós. A pesquisa séria é feita para os candidatos. Eles é que estão ali movendo as peças e eles sabem que não está assim do jeito que eles imaginam. E quando eu faço o raciocínio, Elizabeth, Roberto e Marcelo, eu vejo o seguinte, se você pegar aqui, vamos imaginar que o Lula tem o que eles estão dizendo, vamos botar aí o absurdo de 40% que ele tem. Ninguém adere ao Lula, ninguém. Vamos dizer, o Lula tem isso. Você não vai ver ninguém hoje chegando assim e dizer assim, gente, eu até ontem era Moro, agora eu sou Lula. Eu até ontem era Ciro, agora eu sou Lula. Você não vai ver isso. Então ele vai ficar desse tamanho, enorme. Do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro. Aí você assim, Bolsonaro? Mas ninguém vai sair do Bolsonaro mais, porque todo mundo que tem que sair, que está de saco cheio, que acha que ele fala bobagem, já saiu. Então, o jogo está entre os dois. E Moro, e Ciro, não entra nesse jogo. O jogo está entre os dois, não tem espaço para entrar ninguém. Aí, Elizabeth, pode ter certeza do que eu vou te dizer. Qualquer pessoa que você perguntar sobre o Bolsonaro, o cara não gosta do Bolsonaro porque ele fala bobagem. Ninguém fala além disso. Ninguém diz assim, ele é ladrão, ele fez isso, ele é incompetente. Não, por que você não gosta do Bolsonaro? Pois que ele só fala bobagem. Ele é um genocida, ele é isso, ele é aquilo. Tá certo? E, por fim, quando você fala, o Cláudio Gama fez uma pesquisa qualitativa agora muito interessante e que se transformou num artigo no Globo esses dias. E o Cláudio é uma figura fantástica. Aí ele mostrou o seguinte, quando você fala de genocida, a população mais pobre acha que isso é linguagem de elite, porque ele não sabe o que é isso. Aí o cara já diz assim, tá vendo? Ó,
O Lula é candidato da elite. E aí, na época, eu me lembro, o Cláudio chega a falar isso, na época da eleição do Brizola, no Rio de Janeiro se ouviu uma palavra forte, né, da oposição ao Brizola, na segunda eleição dele. Ele dizia assim, esse cara é um populista, a Globo falava, é um populista, você é populista. Aí, cara, quando eu chego lá na Rocinha, o cara diz assim, populista é o cara que gosta do povo. Entendeu? Então, existe uma diferença entre a linguagem dessa elite que está falando, esculhambando. Claro. Eu vejo hoje o seguinte, pesquisa, a gente tem que esperar o dia da eleição, é a melhor pesquisa. E elas estão começando a entender que elas vão ter que se ajeitar agora, porque elas exageraram a dose. Exageraram. Roberto, você acha que então não tem lugar para uma terceira via? A pergunta é para o Marcelo também. Roberto, você acha? Acho sim. E outra coisa, as pesquisas elas podem estar favorecendo o Lula, né, apesar que está ocorrendo uma diminuição da diferença nas pesquisas, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo, mas as enquetes são todas favoráveis ao Bolsonaro. E enquetes feitas na área da esquerda. Isso é impressionante. Quer dizer, aí o cara faz enquete, o Bolsonaro dá de 70, não sei quanto, 80, dá quase 90, mas é em grupos de esquerda. Então, a gente fica mais em dúvida a respeito dessa questão dessas pesquisas. Mas uma outra coisa também que eu queria registrar, como eu acho que é extremamente positivo no governo do Bolsonaro, é aquela prestação de contas que ele faz numa mesa com a caneta Bic e tal, mal comparando, lembro os primeiros ministros da Inglaterra comparecendo lá no parlamento para prestar conta, né? Quase todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, os caras bombardeiam ele, pisam no pé dele e tal, e ele tem que dar satisfação. Eu acho que isso também é um dado extremamente positivo. Ele está ali todo dia respondendo, explicando, falando, levando um ministro, levando um chefe de gabinete, um secretário e tal. Isso também é uma mudança de formato de governo, né? Importante. Quer dizer, se você juntar a questão do fim da corrupção com isso, você vê que realmente houve uma mudança radical no governo brasileiro. E outra coisa, ele certamente comparece ali para responder as perguntas, e às vezes de cara a cara com o povo, porque ele não tem rabo preso. Né? Ele não tem rabo preso, ele não tem medo, ele responde tudo e tal. Às vezes também não responde, dá uma rabanada e tal, e as pessoas reclamam. E realmente, essa questão de certas coisas que ele fala, tem pessoas que não gostam do que ele fala, porque talvez não seja uma coisa muito bem elaborada, não seja falada da maneira mais adequada para ser, tal, mas existem as pessoas que passam a ter um ódio pessoal do Bolsonaro, quando ele toca em certas questões aí que atingem pessoalmente a alguém. Então, aquela pessoa esquece a questão de governo e passa a ser um problema pessoal. Mas, como já alguns de nós aí já tinham falado no programa anterior, na medida em que ele muda a postura dele e começa a prestar conta do governo dele, e é o que ele tem feito ultimamente, e tem falado muito. Eu assisti outro dia uma reportagem, ele compareceu, acho, para prestar contas a empresários e tal. Ele foi lá para responder, mas antes de responder, ele falou quase meia hora. E só falou prestando contas e, também, no caso, também bombardeando o Lula. Né? Disse, o que é que vocês querem? Vocês querem que acabe com que o Jackson falou, querem que acabe com a autonomia do Banco Central? Vocês querem que o BNDES devendo, mandando 500 bilhões para Cuba e a gente agora, o governo é que tem que pagar? Enfim, quer dizer, ele começou a falar coisas que realmente têm substância. Não é só aquelas adjetivações e tal. Enfim, eu acho isso. Eu acho que a pesquisa hoje está furada, eu não acredito realmente nela. E mais ainda, ele vai para a rua. O Lula não sai. Não sai por causa da pandemia, não sai, enfim. Quer dizer, mas não sai. E quando sai, jogam um ovo em cima dele, enfim, é isso aí. O governo do Bolsonaro... Acostumou a ficar preso. Hein? Ele acostumou a ficar preso. É isso aí. Ô, Marcelo, eu queria saber o seguinte, então você acha que Dória, Ciro, Moro, já foi todo mundo para o espaço? Eu acho que sim, acho que não tem chance nenhuma, inclusive o Lula. Olha, o Bolsonaro, todas as pesquisas diziam que ele perdia para todo mundo.
entendeu? Que ia tomar surra de todo mundo Nas no segundo turno. simulações, ele não ganhava de ninguém, é verdade. Então, olha, os analistas também, um monte de gente falando, Bolsonaro, você está iludido, você não vai conseguir nem chegar ao páreo, não vai conseguir nada, entendeu? Esquece, não sei o quê. Tá Fernando aí. Henrique e o Lula disseram, o Bolsonaro, isso aí não chega nem no segundo turno, nos dois. Parece até que combinaram a falar a mesma coisa. Com certeza, e aí uma campanha paupérrima, ele ainda quis devolver dinheiro da campanha. Isso é o mais incrível, o dinheiro que sobrou, ele falou, eu quero devolver e não posso, entendeu? Então, o que acontece? Eu não acredito em instituto de pesquisa nenhum, isso aí tudo é uma farsa, na minha opinião, não vale nada. O que a gente vê é isso, exatamente o que o Roberto falou, que o Lula não pode ir para a rua, cara. Não pode chegar, não pode aparecer na rua que vai ser xingado, vai ser, sabe, vão jogar ovo, vão expulsar ele de qualquer lugar, entende? É o que acontece. As pessoas estão cientes, entendeu? Por mais que essa mídia mainstream, podre, venal e vendida, fique aí, né, esculhambando o Bolsonaro, as pessoas veem o que a mídia quer. A teta secou, então eles estão desesperados xingando o que podem e o que não podem. Isso já está ficando ridículo. Já se tornou ridículo perante as pessoas. Quer seja o cara humilde e aquele informado, todos estão cientes disso. Então, acho que não tem chance para o Lula. Acho que o Bolsonaro é nosso presidente reeleito. Que bom que seja, né? Eu acho melhor a gente não ficar botando salto alto também, não, porque o outro lado está fazendo isso e não está dando certo. Eu acho que a gente tem que esperar chegar lá para ver acontecer. Agora, eu queria falar um pouquinho das pautas de valores também, que foram massacradas. Agora o pessoal acalmou um pouco, mas massacraram muito. Eu vi uma matéria essa semana dizendo, uma pessoa dando um depoimento, dizendo assim, imagina que o presidente Bolsonaro está querendo tirar das escolas a matéria de instruções sexuais. Não pode, já que a maioria dos pais das crianças não tem condições de dar aula e tudo mais, elas têm que ter instruções sexuais nas escolas. Gente, vamos debater um pouco isso, porque ter instruções sexuais na escola, até tudo bem, a gente deve fazer isso, exatamente. Mas isso, quando a pessoa tem o quê? 13, 14, 15 anos, não pegar a garotada de 7, 8 anos que está entrando primeiro grau, basicamente, e começar a dar instruções sexuais e dizer para a criança, você espera, vai com calma, quando crescer você escolhe. Isso, para mim, é uma excrescência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Marcelo, começando por você, então. Exatamente, a pauta da esquerda, né, assim, é patológica nesse ponto, entendeu? Assim, como é que uma criança vai escolher o gênero que ela vai assumir? Isso, não existe. Ela tem que ter formação de aprender a escrever, a ler, entendeu? E português, matemática, geografia. Exatamente. Por isso que o PT, o lulopetismo, botou o Brasil nos últimos lugares no PISA. Entendeu? Uma vergonha, entendeu? A educação no Brasil por causa do lulopetismo que imperou aí, ou seja, a apologia da ignorância, da boçalidade, entendeu? Do desvio de valores, etc. Entendeu? Então a gente tem que restabelecer isso, e a começar por isso que você falou, Elizabeth. Porra, uma criança de 7 anos vai entender disso. Instruções sexuais, que é isso? Exatamente, uma coisa vergonhosa, cara. Então tudo isso tem que mudar. Eu penso da mesma maneira, e deve ter um limite de idade, e também tem que ser tratada a questão de uma certa maneira, mais com relação à reprodução humana, enfim, alguma coisa, nada de sensualizar, nada de querer enfrentar essa questão de gênero e tal, com muito cuidado. Acho até que eu penso muito na questão da educação, né? Eu acho que o Brizola pode ter tido o defeito que dizem que teve, alguns em excesso, outros não. Pode ser até que o programa de CIEP não fosse o mais adequado para educar, talvez foi, mas o importante é que ele colocou a educação no centro do governo dele, entendeu? A segurança desandou, houve uma série de coisas, mas ele colocava, foram 500 CIEPs, é muita coisa. Se cada governo construísse 500 CIEPs, eu acho que nós estaríamos muito melhor. Então, acho que essa é uma etapa que tem que ser vencida. Eu, conversando com os amigos, imaginamos o seguinte, talvez o governo devesse liberar as professoras para darem aula em casa e conceder diploma. Evidentemente, fazer um regulamento, fazer uma grade mínima de disciplinas e tal, né? Mas uma educação voltada ao português, né? À matemática, pelo menos isso, português, matemática, história e geografia. O básico. Básico. Pode dar aula em casa, vai cobrar quanto? R$20 por mês, R$100, R$200 e tal.
Eu acho que talvez essa fosse a forma de fazer uma revolução educacional no Brasil. E também criar regras, evidentemente, uma grade mínima, em que condição a professora poderia dar um certificado para o aluno, enfim. E, evidentemente, essa questão da educação sexual dentro dos limites aí que nós mais ou menos concordamos. Agora, eu acho também o seguinte, é muito importante as crianças irem às escolas, confraternizarem, terem colegas, socializar, né? Tem que ter, eu acho isso mais importante do que com professores particulares. Agora, a educação sexual, que eu imagino, basicamente, é ensinando a como se prevenir, não pegar doenças e tudo mais, isso numa idade que já está se preparando para as pessoas conviverem e se relacionarem entre homens e mulheres, sim. Olha, eu estou de acordo contigo, mas o governo, por exemplo, Bolsonaro, ele tem que ser caracterizado por ter dado soluções inteligentes, sem despesa. PIX, o pessoal tem dinheiro no banco, está liberando dinheiro. O fundo de garantia, ele liberou também uma porção de grana. Tudo solução mais ou menos inteligente, sem grandes despesas, sem grandes investimentos. Eu me recordo que o governo Lacerda, e foi muito criticado pela esquerda na época, ele resolveu o problema da falta de vagas na escola e colocou praticamente todas as crianças para estudar. Como? Ao invés de ter 2 turnos, ele passou a ter 3 turnos. Aí o pessoal, não, mas o ensino vai ser precário e tal. Num primeiro momento, pode ser até que tenha sido precário. Enquanto isso, ele vai construindo escola para, no futuro, retornar aos 2 turnos. E pegou as professoras, que não tinha professoranda, ele é que criou, as moças ficavam vestidas com a roupinha azul. Então, parece que no último ano de Instituto de Educação, tinha o Carmela Dutra, tinha alguns institutos voltados à formação de professoras, ele passou a contratar essas professoras. Antes, no governo dele, elas se formavam, demoravam anos para começar a dar aula, porque não tinha vaga. Imediatamente, ele criou vaga para as professoras, imediatamente colocou todas as crianças dentro das escolas. Então, quando eu falo essa questão de dar aula dentro de casa, evidentemente não é o ideal, essa questão da socialização, etc. Tal, se bem que, se tiver uma sala de aula com 5, 6 crianças, você já vai ter pelo menos um nível mínimo de socialização. Já que são pauta de valores, de família, de tudo isso que estamos falando aqui agora. A esquerda, ela fez nascer um novo mundo, ela criou um novo mundo. Por que eu digo isso? Eu, vocês todos, nós fomos criados, nós estamos aqui, tivemos filhos, família, organizamos a nossa vida, disputamos o dia inteiro, a gente disputa o pão de cada dia, numa educação que deu certo. Aí os caras querem inventar outra coisa. Eles querem inventar uma modernidade que não encaixa na vida das pessoas. Gramsci. Aí você, o mais importante... Oi? Gramsci. O mais importante para essas pessoas é a questão do sexo. É definir se uma criança... A criança vai decidir qual é o sexo dela. Imagina. Eles não estão preocupados se essa criança é inteligente, não é inteligente, se essa criança tem dificuldades pessoais, não tem... Não, o problema deles é que o sexo não pode ser definido. O sujeito que nasceu homem tem o direito de dizer se é homem ou não em qualquer momento da vida. Ora, e qual é a racionalidade disso? Qual é o sentido desse troço? Aí eles... Desculpe, já. Não, fala. O Fernando colocou aí. Saneamento, ela falou em saneamento. A Viviane. Aí eu vi. Falta isso. Os caras estão preocupados com essas porcarias, com esses troços que não tem menor cabimento, tem menor sentido. Aí o cara diz assim, tem que ter educação sexual nas escolas. Cara, eu não tive. Também não, claro. Eu não sou um tarado. Eu não sou um tarado, um maluco. Entendeu? Aquelas coisas a gente aprendia, tinha vergonha de aprender. Pô, o pai, para começar a conversar, era um negócio doido. Aí, na nossa geração, o homem, o pai, levava para a zona. Pô, e essas coisas passam na cabeça das pessoas e dizem assim, cara, isso é errado ou é certo? Pô, que importa? Isso não é relevante. O relevante é que as crianças não estão aprendendo na escola. Isso é relevante. Você gasta uma fortuna e a criança não aprende. E aí, você diz assim, puxa vida, tem lá professor, tem escola, tem a carteira, a criança não aprende.
Por quê? Porque o professor quer ensinar uma coisa que a criança não consegue entender. Ela não consegue entender. Mas eles estão preocupados com o sexo. Por isso é que começa a surgir uns malucos como esse do Flow. Essa é a geração do maluco, entendeu? Que é o cara que ele tem um baita de um programa no podcast sensacional. Aí o Moro perde 5 horas do dia dele ali ouvindo bobagem. Dessas 5 horas, ele passa 30 minutos respondendo que não é maconheiro, e o cara dizendo que ser maconheiro é bom, e o Moro dizendo que não é bom. E você é a favor da maconha, não é a favor da maconha. Tá certo? Até que um dia um cara resolve dizer que a liberdade é tão grande que você pode ser assassino. Bom, aí ele se ferrou. Mas eles estão preocupados com isso, cara. Por isso que essa esquerda não dá certo. É nojento isso. É nojento. Aí o cara outro dia veio dizer para mim o seguinte: pô, se você tivesse um filho gay, cara, isso é um problema dele, não é meu, cara. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que ele esteja bem, que ele seja feliz e tal. Entendeu? Tem que ter discriminação. Isso não existe, gente. Isso não existe. Elas criam tudo. Tudo é assim. Se você chegar num lugar qualquer e você atropelar uma pessoa de cor, é porque é racista. É racista. Você arrancou no final, você teve a infelicidade de aparecer. Isso é preconceito, né? O preconceito aí é o contrário. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Agora, então, eu acho que isso vai cair no esgoto da história. Tá certo? Porque nós todos fomos formados diferentes, as pessoas estão aí formadas diferentes, o mundo está dando certo, é formado diferente. E os caras não querem saber disso. Quem quiser ter os filhos assim, que tenha. Paga o preço amanhã ou depois. O problema é de cada um. Elizabeth, pegando aí o gancho do Jackson sobre esgoto, é um tema que a nossa assistente, a Viviane, lembrou, a questão do saneamento básico. Também. Também é uma realização do governo. Aqui no Rio de Janeiro parece que o problema vai ser resolvido. Eu acredito que pelo Brasil afora também, quer dizer, esse marco do... É marco do saneamento básico, não é isso o nome que eles dão? É o marco do saneamento básico. Que a questão da saúde pública vai melhorar infinitamente, uma série de vantagens, né? Vai dar emprego a muita gente, vai dar renda, enfim. E, sobretudo, a saúde pública. Também é uma realização do governo Bolsonaro. E eu sou todo ouvidos a você, porque você sabe que eu te amo. Eu estou aqui para te ajudar respondendo as 2 perguntas. Quero saudar o Jackson, o meu irmão Roberto Vitaliano, querido, não que o Jackson não seja. Quero saudar também o Marcelo Tchetsky e o meu querido, ou melhor, a minha querida Patrícia, a minha querida Beth Camarão. E eu estou aqui para colaborar também um pouquinho com as questões daquela parte da Europa que está pegando fogo. Então, eu acho que você poderia falar sobre isso logo agora, que já foi falado pelo Roberto, pelo Marcelo. Olha, eu não escutei o que o Roberto e o que o Marcelo falaram. Marcelo, escutei agora 1 minutinho e meio no final. Mas o que eu quero dizer, a minha impressão, eu procuro sempre ter um peso e uma medida. Obviamente que às vezes eu não consigo, mas eu vou tentar. Da mesma maneira que eu entendo que Cuba não poderia ter servido como espaço para que a União Soviética colocasse foguetes contra os Estados Unidos, contra o sul dos Estados Unidos, eu também não vejo razão nenhuma para a OTAN estar colocando foguetes na direção da Rússia. Então, na minha avaliação, o Joe Biden é o responsável pelo que está acontecendo ali, quando ele afrouxou a questão no Afeganistão e ele não tem capacidade para se igualar ao Putin ou superá-lo na força do discurso. A minha avaliação é exatamente essa, que os Estados Unidos, que durante anos e anos, décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram os guardiães do mundo livre, hoje não conseguem exercer esse papel. Eu não vejo, como o Marcelo colocou, que a Rússia queira fazer o que fez a União Soviética.
mas a Rússia tem interesses territoriais na Ucrânia, sempre teve, por questões estratégicas da defesa deles. E, como você também falou, Chesky, a China ela não está só levantando voo sobre Taiwan, não. Na medida em que a Rússia avançar nessa temática, a China vai encampar Taiwan e vai encampar também Hong Kong. E o mundo dito livre, na minha avaliação, sob a liderança daquelas figuras alemães, entre aspas, que não tem liderança nenhuma, sob a liderança, entre aspas, do Biden e o Macron, que é uma gracinha, vai entrar pelo cano. O Ocidente está na mão de pessoas que, infelizmente, não têm capacidade de liderar coisa nenhuma. Era isso que eu queria dizer. Eu queria passar, Só para finalizar, eu quero lembrar uma frase do Einstein, que a Terceira Guerra Mundial ninguém sabe como vai ser disputada, nem com que armas se disputará, se perderá ou se vencerá. Mas certamente a Quarta Guerra Mundial vai ser disputada entre pau e pedras. É um desastre a gente pensar numa coisa dessas, né? E as pessoas não pensam nisso quando elaboram uma guerra, pensam e querem começar uma guerra no mundo de hoje, com o tipo de armas que se tem, que vai se aniquilar a população. Eu acho uma coisa, eu tenho dor no coração de pensar o que vai se passar por conta de uma guerra, se isso for à frente. Agora, já se eu queria a sua posição, então, nessa atitude hoje da Rússia de começar a invadir a Ucrânia, como é que você vê isso? Está me chamando a atenção, Elizabeth, o movimento em torno desse assunto, porque fica parecendo que o mundo vivia uma paz e absoluta tranquilidade durante todos esses tempos e agora se preocupou com uma guerra porque a Rússia se movimentou na direção da Ucrânia. O mais interessante é que isso está criando uma comoção muito grande, como se o mundo vivesse uma paz duradoura. O mundo não vive uma paz duradoura. Nós estamos em guerra permanentemente. Agora mesmo teve a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, onde houve uma guerra. O que está acontecendo e está abalando o mundo é porque isso envolve a Rússia. A Rússia está na ponta disso. E aí todo mundo já imagina, existe no nosso subconsciente uma presença grande da questão da Rússia desafiando os Estados Unidos, está no nosso subconsciente. A primeira questão a colocar é o seguinte: não havia paz no mundo. Há uma nova guerra, mas o mundo continua sem paz. A outra questão é: o Putin está mandando um recado, e da mesma maneira o mundo sempre se movimentou igual, mandando um recado seguinte: não admito o esculacho. É exatamente o que o Putin está dizendo para o mundo, é isso. E da mesma forma, por que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial? É porque depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo resolveu esculachar a Alemanha. E as decisões todas foram tomadas no sentido de levar para a humilhação. Chega uma hora, vem um maluco, surge de lá dizendo o seguinte: eu vou devolver a dignidade ao povo alemão. E aí nós vivemos o que vivemos. Exatamente o que está acontecendo. A OTAN, ela caminhou no sentido de trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Isso preocupa a Rússia? Preocupa, sem dúvida. Mas Jackson, desculpa te interromper. Não é só a Ucrânia. É a Letônia, a Estônia, todos os países que compõem a União Soviética anteriormente. O leste europeu inteiro está dentro da OTAN hoje. Pois é, mas a situação atual é a questão da Ucrânia. Como você já teve esses avanços, isso está acontecendo. Então, o Putin arranjou uma maneira e ele se posicionou no seguinte: cara, para por aí, chega, não dá mais. Agora é esculacho. Eu não vou ver a OTAN invadindo os territórios nas minhas costas aqui, diante de mim, e eu não vou fazer nada. E aí ele começa um movimento no sentido de se rebelar contra a posição da OTAN. Foi isso que aconteceu. Ele começa a se rebelar contra isso. Ora, uma série de conveniências estão deixando a situação chegar onde está chegando. A coisa pior numa guerra, eu hoje falei, a madrugada inteira eu escrevi sobre isso em Twitter e tal. O que é lamentável nas guerras modernas é que quem declara a guerra não vai para a guerra. Não vai para a guerra. O sujeito fica onde ele está,
e manda um monte de jovens para a guerra, as pessoas se enfrentam, se matam, morrem, mas ele continua no lugar dele, com tranquilidade, diferente do que acontecia com Napoleão e com outras guerras, que os comandantes iam para a linha de frente. Não vão hoje. Então, é uma situação cômoda. Clausewitz, no livro dele, da guerra, ele diz claramente que na guerra existem dois elementos que são essenciais. É o político e o militar. O político não resolveu, o militar entra em jogo. É isso que está acontecendo ali. Não há mais possibilidade de discussão política, de resolver politicamente. Por que o Trump diz que se fosse ele o presidente, essa guerra não aconteceria? Cada um pode ler de uma forma. Eu leio pela forma que eu vi o governo Trump acontecer durante todo o tempo. Nós passamos todo o governo Trump imaginando uma guerra, mas ela não ocorria porque a capacidade dele de negociar era infinita. Ele esticava a corda e, na hora H, saía uma solução. Hoje, os Estados Unidos não têm uma liderança que tenha coragem para levar essa situação até a situação limite e para decidir na situação limite. Então, uma vez que não sabe decidir na situação limite, como aconteceu, Ronaldo lembrou agora de Cuba, Ronaldo lembrou agora de Kennedy, você leva para a situação limite e resolve. O Biden deixou passar da situação limite. Ele deixou passar do limite na composição, nos acordos que poderia ter. Aí entra a indústria armamentista, que aí eu acho que foi o Roberto que falou, né? Entra a indústria armamentista com seus interesses econômicos. Aonde houver guerra é interessante para mim, porque eu vendo armamento, dane-se quem vai morrer, não estou preocupado com isso. Então, todas essas composições aconteceram. Agora, é lamentável, é muito lamentável, que hoje, como a gente está vivendo no século XXI, que as pessoas morram pelas decisões políticas de outras pessoas. Isso é que é ruim, é péssimo isso. A política, ela existe para resolver situações como essa. Enquanto a gente está discutindo aqui, você imagina que você viver num território onde você começa a ser bombardeado, a sua família está ali, os seus parentes estão ali, você não tem nada a ver com a briga que eles estão tendo, e você não sabe se amanhece com seu filho vivo ou morto. Isso é dramático. A guerra é uma coisa dramática. A guerra não deveria ser solução para essas situações. Agora, quem perdeu a guerra antecipadamente foi a OTAN, porque ela existe para evitar isso. Uma vez que isso aconteceu, ela deixou de ser necessária. Ela criou um problema em vez de resolver. É a maneira como eu vejo. Agora, Roberto, você acha que as pressões da OTAN, dos países europeus e mesmo dos Estados Unidos foram que ajudaram a empurrar o Putin para o início dessa guerra? Ou ele já estava achando que você acha que ele gostaria de fazer essa guerra de qualquer maneira? Ele foi coagido a isso ou não? Eu acho que ele estava determinado, no final da linha, a fazer a guerra. Agora, ele acreditou que ele colocando 180 mil soldados, 170, quase 200 mil com tanques e tudo mais ali na fronteira da Ucrânia, ele resolveria o problema. Tá? Eu acho que faltou. E, por outro lado, o Biden quis de todas as formas. O Biden chegou a fazer o pronunciamento. Ele disse que vai invadir. E agora, quero ver. Agora, se falou que vai invadir, tem que invadir. Quer dizer, um desafio direto, explícito, claro. Não é? E a oportunidade. O trabalho agora é demonizar a Rússia. A Rússia não é problema para o mundo. O problema para o mundo é a China. E eles jogaram o cara no colo da China. A China tem problemas também com a Rússia. Tem um território que hoje é da Rússia que a China está reivindicando. Mas eles... Roberto, eu posso interromper um segundo? Lógico. Bom, imagina que você mora no teu apartamento com a maior tranquilidade que você pode ter com a tua família e na porta do teu apartamento aparece um cara que quer entrar na tua casa. Aí o síndico do teu prédio fala para você o seguinte: cara, se você quer ir lá, você vai e arrebenta o cara. Quando, na verdade, você está esperando que o síndico chegue ali e tire o cara dali. Você vai ter que dar uma paulada no cara, rapaz. Não tem outra alternativa. O problema do mundo não é a Rússia. É o Biden. É os Estados Unidos. Estou de acordo. Hoje, quando está sendo governado por um banana. Essa que é a questão. Banana senil e que manda um camarada para a guerra. Fala para o cara que está apertado, está aperreado, que quer resolver o problema dele. Ao invés do cara pegar um avião e ir lá conversar,
Não, ele manda o cara ir para guerra. Aí o cara foi. E ele vai fazer o quê? Vai botar o carro dele de ré na garagem? É isso que ele vai fazer? Então, eu acho isso, Ronaldo. Eu acho que há essa intenção de demonizar a Rússia. A Elizabeth falou na questão da OTAN, né? Eu acho que o grande desprestígio... Uma espectadora nossa falou muito bem. A OTAN está enchendo o saco da Rússia há muito tempo. Isso, mas a OTAN também, mas eu acho que a ONU... Hoje quem preside o Conselho de Segurança da ONU é a Rússia. Quer dizer, isso é o maior desprestígio. O presidente do Conselho de Segurança da ONU vai à guerra. Quer dizer, não houve o Conselho se reuniu, ele não tomou nem conhecimento. Agora, acho que ele não deveria invadir, eu acho que a guerra é uma situação limite, eu acho que ele devia ter esperado mais, tentado mais, criado condições mais favoráveis. Agora, foi incentivado a ir à guerra. A OTAN, a Ucrânia não pode entrar para a OTAN, né? Além de ser uma questão de defesa, é também uma questão histórica, cultural, né? A Rússia nasceu da Ucrânia, né? E vamos dizer, a direita tradicional na época do regime comunista na Rússia, a direita era daquela região ali, que é mais ou menos a posição, vamos dizer, ideológica do Putin. Então, eu acho isso, eu acho que a questão é demonizar, e é um equívoco muito grande demonizar a Rússia. O grande problema nosso é a China, não é a Rússia. Roberto, a gente já passou do tempo agora, estamos encerrando praticamente o programa. Eu queria, então, já que você já estava falando, Roberto, que você fizesse as suas considerações finais. Depois eu passo para o Marcelo e o Jackson finalmente. Eu só devo dizer uma coisa, Elizabeth. Eu agora, depois de que você fez aí foi nosso âncora, eu me recuso a ser ancorado pelo Ronaldo. Não diga isso, se o Ronaldo vier, eu não participo do programa, só se for você. Uma alegria grande. Um beijo, Jackson, um beijo, Marcelo, um beijo também você, Elizabeth, para a Patrícia também. E um beijo no nosso Ronaldo, que eu acabei de trair agora. É verdade. Marcelo. Não, mais uma vez, uma honra estar aqui, né? Elizabeth, Jackson, Roberto, Ronaldo, assim, sentar presente, mas deve estar assistindo a gente. E a Patrícia sempre coordenando brilhantemente isso tudo, essa realização, né, da gente poder aqui ter um debate com livre pensamento e livre opinião, né? Coisa que está cada vez mais cerceada, né? Então é isso, mais uma vez uma honra estar aqui e participar desse programa. Jackson. Eu vou acompanhar o Roberto na sugestão dele. Por favor, não. Olha, eu vou dizer a vocês o seguinte, o Marcelo não quer dizer que o Marcelo é mais político que nós, Roberto. O Marcelo é muito. Mas esse programa fica 200 vezes melhor quando a Elizabeth está conduzindo. E aí eu acho que a gente vai ter uma chance grande de ter mais Elizabeth aqui, porque o Ronaldo agora é candidato a governador. Pois é. Tem nego achando que esse negócio é... O Roberto, o Ronaldo ficou todo sem graça e tal, mas, cara, tá indo. Tem gente... Já apareceu as gente... As manifestações são muitas. Né? São muitas. Então eu quero agradecer a vocês muito, agradecer a Elizabeth, essa figura magnífica, fantástica, Roberto, de cabelo novo hoje, Marcelo sem cabelo, Patrícia, muito obrigado. Diversidade. Valeu. Encerrando o nosso programa de hoje, então, eu queria me despedir de vocês, agradecer muito vocês estarem aqui conosco nesse programa, agradecer também Jackson, Marcelo, Roberto, é o meu trio maravilhoso, adoro trabalhar com vocês, especialmente Patrícia Lima, que é a espinha dorsal desse programa. Sem ela, nada acontece. Uma ótima noite a todos. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, temos um novo encontro ou nos horários que você já conhece e pode nos assistir novamente. Nos vemos lá.